Tá. Declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 3.722 de 2012, do senhor Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Altera o decreto-lei número 2.848 de 1940 e revoga a lei número 10.826 de 2003. Encontra-se... Cadê os deputados? Não, para pedir dispensa. Encontra-se sobre as bancadas cópia da ata da 7ª reunião ordinária realizada em 28 de maio de 2015, tendo em vista a distribuição antecipada, indago aos senhores parlamentares se há necessidade da leitura da ata. Está dispensado a leitura por solicitação do deputado delegado Edson Moreira. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Antes de entrar na fase de expediente, eu queria falar dois assuntos aqui, os deputados que se encontram. Primeiro, nossos encontros regionais. Nós já temos aqui uma lista de uma relação dos nossos encontros regionais já aprovados por requerimentos dos deputados em Fortaleza, em Manaus, na Amazonas, em Porto Alegre, em Santa Catarina, em São Paulo, em Salvador, no Piauí, em Teresina, deve ser Teresina, em Belo Horizonte e na região de Uberaba, Uberlândia, Araxá e Araguari. Que está confirmado, hein? Pois é, mas o que está confirmado, mas não tem data ainda. Tem esse, tem dia 22. 22, então tá. Fortaleza, solicitação do Cabo Sabino, dia 22 de junho. Isso. 22 de junho já está confirmado. Outro que está confirmado é Santa Catarina. 22, esse é 29, desculpa. Não é 20, não. Bom, enfim, não tem a data correta aqui. Está confirmada com data já marcada. Fortaleza, Santa Catarina e a região de Uberaba, Uberlândia, Araxá e Araguari. Eu peço aos senhores deputados que solicitaram essas audiências fora, como nós combinamos, que providenciem a marcação, porque é responsabilidade dos deputados que pediram. Belo Horizonte, o requerimento é do deputado Laudívio, ele também já está marcando a data, e nós estaremos lá também. Outra coisa que eu queria também dizer, deputado Laudívio, e aqui até atinente a sua ação aqui, importante ação, é sobre as audiências. Nós já fizemos várias audiências, depois teve o levantamento, ainda já temos outras audiências marcadas de hoje. Temos uma do dia 18, confirmada já, com a presença de Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública, Irapuan Costa Júnior, ex-governador de Goiás, Álvaro Fajardo, ex-secretário de Estado Extraordinário das Ações Estratégicas do Espírito Santo, Valéria Velasco, representante do Comitê Nacional de Vítimas de Violência, o Conselho Federal de Psicologia e também o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Todos estão confirmados, e a sessão desse Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E teremos outras audiências. Eu quero destacar, os deputados que aqui estão, as audiências estão sendo feitas. O relator presente em todas as reuniões. As audiências para nós discutirmos, chamarmos a sociedade e dar subsídio ao relator para que ele possa fazer o seu relatório. O deputado Laudívio Carvalho, que com muita presteza e eficiência, nós combinamos de entregar esse relatório, de votar esse relatório no final de agosto. E pelo que eu sei do deputado Laudívio, ele está pronto para poder entregar esse relatório nessa época e nós votamos. Porque no ano passado nós tivemos aqui reclamações, e com justiça, porque foi corrido, que não estavam tendo audiências com os deputados para poder
temos esse assunto que é delicado, amplamente discutido. E aqui nós temos aqui hoje, com a presença dos nossos palestrantes, até agradeço a presença dos palestrantes de hoje, que eu vou citar daqui a pouco, que tem cooperado conosco, dando informações, discutindo aqui para que ele possa fazer o relatório e nós votarmos. Então, eu não quero, e quero até que seja registrado isso aqui, sabe, deputado Laudívio, que também lá para agosto haja um pedido de prorrogação da entrega do relatório. O único pedido que eu aceito da entrega do relatório será o pedido de Vossa Excelência, se Vossa Excelência achar que precisa de mais tempo. Caso contrário, os deputados que, infelizmente, têm vindo pouco às nossas audiências, está aqui a presença de poucos deputados, num tema tão importante como esse, era primeiro a coincidência de outras audiências que estavam sendo feitas, a nossa assessoria, com muita competência, marcou para um determinado dia e horário que fugisse da concorrência, entre aspas, de outras audiências, e aqui nós estamos e vamos ficar firmes e agradecidos aos nossos palestrantes, convidados que estão aqui, e depois a gente vai apresentar o relatório, mesmo que os deputados não tenham participado dessas discussões. Pois não, deputado Laudívio. Primeiro, bom dia. Aqui. Bom dia a todos os senhores. Dizer da alegria em receber os nossos convidados, em receber todos os senhores que acompanham esse trabalho que é feito de uma maneira imparcial, trabalho que é feito de uma maneira muito profissional, ouvindo aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários. O que o presidente Marcos Montes acabou de dizer foi, na verdade, um acordo que nós fizemos. Nós pretendemos, até a última semana do mês de agosto, entregar o nosso relatório pronto para que ele possa ir a plenário para a votação. Ou seja, até o final de agosto, nós pretendemos entregar a relatoria do nosso projeto, do projeto de autoria do deputado Peninha, que está aqui. Portanto, já estamos fazendo essas audiências públicas, realizando as audiências públicas aqui em Brasília, e vamos acompanhar outras audiências públicas pelo Brasil afora. Precisamos ouvir, conforme eu já disse aqui, todos os segmentos sociais, e em agosto é o nosso compromisso fazer a entrega final e a leitura do nosso relatório aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Laudívio. Então, esclarecendo, nós estamos fazendo as audiências públicas e depois nós não queremos que sejam contestados a entrega do relatório, porque está havendo várias audiências públicas, ocorrerão outras, e não será motivo para os deputados reclamarem que não tem tempo para discutir. O tempo está aqui, infelizmente, os deputados não estão comparecendo. O deputado Pestana estava esclarecendo exatamente isso, porque no ano passado nós tivemos um tempo muito pequeno para poder discutir a situação. E os deputados reclamaram com razão. Agora, esse ano nós estamos fazendo audiências, todas as audiências, e vamos nos estados, e vamos em todos os lugares, e o deputado Laudívio se compromete a entregar o relatório no final de agosto, e nós iremos votá-lo no final de agosto. Eu vou continuar. Pois não? Tem um requerimento só para ser discutido aí, já podia matar essa parada. Nós já vamos chegar. Só ler o expediente. Comunica aos senhores deputados recebendo as seguintes correspondências: ofício 6699/2015 do PSDB, o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, indicando o deputado Daniel Coelho como membro suplente dessa comissão especial. Ofício número 52/2015 do senhor Ivan Marcos, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, manifestando repúdio às declarações errôneas do senhor Salésio Nunes, presidente da Associação Nacional de Indústria de Armas e Munições, em audiência pública dessa comissão especial, ocorrida no dia 28/5, sobre condeclaração envolvendo a instituição e um ex-líder comunitário da Rocinha preso no Rio de Janeiro. Ofício sem número, de 8 de junho, do deputado Ezequiel Teixeira, justificando sua ausência das reuniões dos dias 15 e 28 de abril. Não tem, cadê tem algum requerimento? Assim? Não tem requerimento. Tem aqui na frente. 29/15. No requerimento tem que ter quórum, é verdade. Para aprovar o requerimento, nós precisamos do quórum para aprovar o requerimento. Então, vamos esperar o quórum. Assim que tiver, deputado, nós já discutiremos o requerimento. A reunião de hoje foi convocada para a ampliação da seguinte pauta: audiência pública e deliberação de requerimento. Daremos início pela audiência pública, chamando para compor a mesa, que já se encontra, e eu agradeço muito a boa vontade dos nossos convidados, os seguintes convidados: Luciana Loureiro, procuradora da República no Distrito Federal, representando o Ministério Público Federal. Requerimento número 1 do deputado Marcos Pestana.
Senhor Jaime Martins, presidente da Associação Paulista de Magistrados, a APAMIG. Requerimento número 16, deputado Capitão Augusto. Obrigado pela presença, doutor. Delegado Tony Jean de Castro, chefe da Divisão Nacional de Armas da Diretoria Executiva do Departamento da Polícia Federal, representando o senhor Leandro Daiello, diretor-geral da Polícia Federal, requerimento número 28, do deputado Cláudio Cajado. Obrigado pela presença, delegado. E nós tivemos na semana passada também, o Tony está aqui, na semana passada, um desencontro de informações aqui, infelizmente o senhor está aqui hoje, importante. O senhor Vladimir Sérgio Reale, está aqui conosco, primeiro vice-presidente jurídico da Associação dos Delegados da Polícia do Brasil, ADEPOL. No requerimento número 4, subtenente Gonzaga, por sugestão do deputado delegado Edson Moreira. Cláudio Márcio Oliveira Damasceno, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco. Requerimento número 6, do deputado Arnaldo Faria de Sá. Para melhorar o andamento dos trabalhos, esclareço com os senhores deputados que adotaremos os seguintes critérios. Os convidados exporão até de 15 minutos para as suas exposições iniciais, não podendo ser aporteados nessa fase. Encerradas as exposições, os deputados interessados em interpelados, os convidados deverão fazer estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os expositores igual tempo para responder. Aos deputados são facultados a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos. Os deputados que desejarem participar dos debates deverão inscrever-se junto à secretaria. Eu peço desculpas aos nossos convidados, que achamos melhor que vocês ficassem aqui na frente e o que fosse falar, a gente chamaria aqui e depois, no final, traria todos para cá para poder responder as perguntas. Inicialmente, com a palavra, a senhora Luciana Loureiro, procuradora da República do Distrito Federal, representando o Ministério Público Federal, requerimento número 1, deputado Marcos Pestana. Não, por favor. Você prefere ficar aí? A senhora não quer ficar aqui? É melhor aqui. Vem aqui. E nós vamos arrumar um microfone também sem fio, que você vai ficar mais à vontade. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputado Marcos Montes. Muito obrigada pelo convite ao Ministério Público Federal de poder debater esse tema tão importante para a sociedade. E eu saúdo também a todos, também na pessoa do deputado Laudívio Carvalho, o ilustre relator desse projeto de lei. Estou aqui representando o Ministério Público Federal, eu sou procuradora da República aqui no Distrito Federal. Estou no Ministério Público Federal há 11 anos e atuo prioritariamente na área da cidadania, não na área criminal. Então, a minha fala aqui vai ter esse contexto de analisar o que está se propondo sob viés mais da cidadania do que propriamente da segurança pública ou dos interesses dos organismos policiais. Me parece que a única contribuição que o Ministério Público Federal já deu sobre esse assunto ainda foi na vigência da relatoria do deputado Cláudio Cajado, e houve o encaminhamento de uma nota técnica que se referia especificamente a um determinado ponto do projeto, determinado ponto de um substitutivo, em que o deputado Cláudio tocava no ponto do porte funcional para os membros do Ministério Público e da Magistratura, e também alertava para uma omissão desse atual projeto de lei sobre o porte aos servidores do quadro de segurança e transporte do MPU, que estão contemplados, tem o porte contemplado na Lei 10.826, no Estatuto do Desarmamento, mas não tiveram uma mesma disciplina agora nesse projeto de lei. Então,
até onde eu sei, a nossa única contribuição sobre esse projeto de lei, até o momento, foi essa. Então, a minha fala hoje, além de ainda tocar nesse assunto, eu gostaria até de saber dos parlamentares, do ponto de vista regimental, que a gente não compreende tanto, se esses substitutivos serão novamente reanalisados, né, todos analisados, e será proferido um novo parecer, não é isso? Me parece que tudo que foi feito anteriormente está, né, descartado e uma nova avaliação será feita. Aham. Então, a minha fala hoje aqui vai tocar em outros pontos que não exatamente essa preocupação, embora essa preocupação agora ainda exista, porque as contribuições que nós havíamos enviado antes, que foram atendidas quase na totalidade pelo então relator, né, já não estão mais contempladas. Bom, algum tempo atrás, ainda na época da discussão sobre o referendo previsto no Estatuto do Desarmamento, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o órgão do Ministério Público Federal que faz todo o trabalho de coordenação e revisão da atuação dos procuradores da República nas matérias de cidadania e direitos humanos, já havia se manifestado sobre, contrariamente ao que se pretendia no referendo, e em favor, né, da manutenção do Estatuto do Desarmamento, tal como ele foi publicado, tal como ele foi editado. Não nos parece que tenha, nesses últimos 10, 11 anos de vigência, haja motivos para que essa primeira manifestação do Ministério Público Federal lá atrás tenha se modificado, possa se modificar, de modo que nós entendemos que até segunda ordem, embora o Estatuto do Desarmamento possa comportar aprimoramentos, aperfeiçoamentos, tanto no que diz respeito ao controle da aquisição, ao registro de armas, às formalidades para a concessão do porte, enfim, embora comporte talvez muitos aperfeiçoamentos, a revogação, né, pura e simples do Estatuto, como ele se apresenta hoje, não nos parece que seja uma ideia interessante. Por quê? Porque, na verdade, o ponto principal do novo projeto de lei é ampliar, quase irrestritamente, o porte, né, a aquisição e o porte legal de armas para todo cidadão, atendidos alguns requisitos que a lei fixa. Isso é um dilema ético para o Estado, né? O Estado está para decidir entre armar ou não armar os seus cidadãos, o que significa que ele está diante de uma constatação. O Estado, como Estado, não consegue garantir a segurança pública, então vamos precisar da ajuda dos próprios cidadãos para que se defendam, e para isso vamos dar a eles um instrumento capaz, na visão dessa nova regulamentação, capaz de realizar a sua defesa. Me parece que isso, na nossa sociedade, dentro do conceito de sociedade democrática fundada nos princípios de solidariedade e de dignidade da pessoa humana, que é o princípio que deve pautar as relações entre Estado e seu jurisdicionado, não é razoável, não seria aceitável, porque dentro desse contexto ao Estado brasileiro não seria recomendável, né, a adoção de medidas que fomentem a violência a pretexto de diminuí-la. Então, esse é um dilema ético, e, na verdade, é isso que essa casa aqui está chamada a responder ao apreciar esse projeto de lei. E, do nosso ponto de vista, o projeto de lei parte, com todo respeito ao autor do projeto, de algumas premissas que não estão bem claras e talvez sejam equivocadas. Por exemplo, da leitura que se faz do resultado da consulta popular de 2005, né, do referendo. Nos parece que o fato de a sociedade não ter aceitado banir o comércio de armas no Brasil não autoriza, em consequência, que o seu entendimento, de que o entendimento da sociedade seja favorável à ampliação do porte de arma para todo e qualquer cidadão, ainda que atendidos alguns requisitos. Então, uma coisa é não ter aceitado banir o comércio de armas, outra coisa
a conclusão de que, por conta disso, a sociedade seria amplamente favorável ao restrito porte de arma por todo cidadão. E outra premissa que também não nos parece bem assentada é que a conclusão acerca dos resultados práticos que o Estatuto do Desarmamento tem produzido nesses 11 anos de vigência, essa conclusão, pela justificativa do relator, a princípio não estaria amparada em elementos estatísticos confiáveis, em base fática razoável. Ali se diz, na justificativa, que a redução da circulação de armas no Brasil, e realmente, né, isso ocorreu, não produziu diminuição de violência. E, portanto, isso autorizaria a conclusão de que a solução para a redução da violência é justamente aumentar a disponibilidade de armas. E por que eu digo que a gente entende que isso não está assentado em premissas muito razoáveis ou com bases científicas? Porque nós temos estudos feitos no Brasil, poucos ainda, incipientes, mas temos estudos feitos no Brasil, por exemplo, um estudo do IPEA de 2013, que aponta justamente o contrário, que o índice de mortes por armas de fogo, na verdade, caiu 12% no país nesses últimos 10 anos de vigência do Estatuto do Desarmamento, e não o contrário. Há também um estudo do pesquisador Daniel Cerqueira, também do IPEA, que foi, inclusive, premiado pelo BNDES, que mostra que a relação entre a disponibilidade de armas e a taxa de homicídios é diretamente proporcional, né? Então, cada aumento de 1% na disponibilidade de armas, na cidade de São Paulo, foi onde o estudo foi realizado, coube um aumento da taxa de homicídios de 1% a 2%. Então, esse é outro estudo que mostra que talvez o caminho para a melhoria da nossa sensação de segurança não seja esse. Há outro estudo feito pelo professor Manuel Pinho de Melo, da PUC-Rio, que mostra que o Estatuto do Desarmamento, de fato, ajudou a poupar vidas no estado de São Paulo. A cada 18 armas apreendidas, ele constatou que uma vida foi poupada. Então, um homicídio deixou de ocorrer. Nós temos aqui alguns dados também. Um dado importante do DataSUS, que, a princípio, também comprova essa diminuição das mortes violentas, ou melhor, da diminuição da razão de crescimento dos homicídios nos últimos 10 anos por arma de fogo, né, que é o nosso foco, da diminuição do número da razão de crescimento dos homicídios justamente no período de vigência do Estatuto do Desarmamento. E, por outro lado, também na justificativa de projeto de lei, são citados estudos ou experiências de outros países, como Estados Unidos e Canadá, em que a sociedade voltou atrás na restrição da disponibilidade de armas para permitir a aquisição e o porte para autodefesa, considerando algum nível ou algum dado que tenha demonstrado o aumento da violência. O que nós entendemos é que esses estudos feitos em outras sociedades, com realidades socioeconômicas e realidades educacionais, principalmente tão díspares, tão distantes do Brasil, não servem para balizar o nosso entendimento e a nossa decisão sobre esse assunto. Porque o Brasil a violência no Brasil tem causas complexas, e são causas ligadas tanto à deficiência dos mecanismos de segurança pública, mas também à deficiência de mecanismos de políticas públicas de segurança social, de políticas que garantam direitos fundamentais, como trabalho, como moradia, como lazer, como saúde, enfim. E talvez se a finalidade do projeto de lei, né, como uma dos fundamentos de sua proposição, é reduzir a violência por meio da autodefesa que se pretende permitir através da arma de fogo, essa finalidade talvez não seja alcançada, porque nós temos causas muito complexas que redundam em violência, e são essas causas complexas que têm que ser atacadas para o fim de atingirmos uma maior pacificação social.
em lugar de armar a população e lhes conferir um instrumento com alto potencial de produzir mais violência ainda. Então, nós entendemos que, no momento, nós não temos nenhuma base técnica ou científica razoável, concreta e adequada para afirmar que a vigência do Estatuto do Desarmamento, nos últimos 10 anos do Estatuto do Desarmamento, a violência tenha aumentado justamente em face de uma restrição tanto da aquisição quanto do porte ilegal de armas de fogo. Nos parece que o Estatuto do Desarmamento, da forma, mesmo comportando alguns aperfeiçoamentos, a par de constituir, de fato, como constitui uma política de incentivo à entrega voluntária de armas, ele também regulamenta e prevê hipóteses, né, claras e formalidades, requisitos que nós entendemos suficientes, razoáveis e proporcionais para a concessão do porte de arma. Isso pode ser aperfeiçoado? Pode ser aperfeiçoado. Mas a flexibilização desses requisitos, do modo como se está pretendendo, parece-nos, né, inadequada e desnecessária, inclusive, para atingir as finalidades que o projeto, né, de acordo com a proposição, se propõe a atingir. E, por fim, eu acho que, eu não sei quanto tempo eu tenho, ainda 5 minutos, 2 minutos. Eu só queria tocar nesses pontos, né, que foram objetos das nossas preocupações anteriores e chegaram a ser acatados pelo deputado Cláudio Cajado, mas acabaram caindo novamente, que são 2 pontos, são 3 pontos, na verdade, que eu vou destacar aqui. Que tem mais a ver com o mérito mesmo, que a intenção da lei, como se propõe regular e controlar mais eficazmente as armas clandestinas, me parece que talvez exista uma condescendência um tanto larga demais ou excessiva quanto à aceitação da simples declaração do possuidor de uma arma não registrada para o fim justamente de obter esse registro, né, sobre a origem ilícita da arma. Isso pode vir a legalizar extemporaneamente muitas armas que efetivamente são fruto de crime ou fruto de uma origem, são de uma origem não legal. Né? Parece que o risco de se esquentar essas armas clandestinas a partir da mera declaração, aceitando a mera declaração do cidadão e presumindo de boa fé, talvez não seja muito interessante para um controle mais eficaz da circulação das armas. Os outros 2 pontos que eu queria tocar justamente sobre a disciplina que o Estatuto pretende fazer quanto ao porte de arma funcional. Mais especificamente em relação aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Me corrija o presidente da AMAGE se a leitura de vocês não foi exatamente essa, mas nos parece que as leis de organização das carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público, por terem uma hierarquia superior ao projeto de lei, à lei ordinária, o projeto de lei ordinária que se pretende, está resguardando um porte incondicionado. E o que o Estatuto, o que esse substitutivo que foi apresentado anteriormente pretendia era que esse porte deixasse de ser incondicionado e passasse a sofrer restrições, as mesmas restrições que todos os cidadãos sofreriam para ter acesso ao porte legal. E, além desse argumento da legislação, né, ter uma hierarquia superior, haveria também do vício de iniciativa. Né? Me parece que o projeto de lei não poderia tratar de organização do Ministério Público, de carreira do Ministério Público, de prerrogativas funcionais, sem que houvesse uma lei complementar, um projeto de lei complementar de origem do Procurador-Geral da República ou dos Procuradores Gerais de Justiça, conforme o caso. É óbvio que se pode, né, pensar futuramente, sim, num aperfeiçoamento desse porte, por exemplo, de se instituir a necessidade de exame de aptidão psicológica e de capacidade técnica. Isso tem
tem bastante pertinência e nós entendemos que isso realmente é relevante, inclusive para todo cidadão, obrigado, para todo cidadão, inclusive para os membros do Ministério Público e para o Judiciário, mas isso tem que ser tratado de acordo com o instrumento legal que é tido como o instrumento correto. E uma lacuna que nós identificamos nesse estatuto é que como ele revoga o estatuto anterior, então o projeto de lei em discussão revoga o estatuto anterior e deixou de prever também o porte para algumas categorias que estavam contempladas no Estatuto de Desarmamento anteriormente, né? Servidores do setor de segurança dos quadros efetivos do Poder Judiciário do MP, auditores fiscais, agentes de segurança da Presidência da República e da ABIN, entre outros. Me parece até que as guardas municipais também não estão contempladas. Então, essa lacuna, até então é uma lacuna, impõe que essas categorias tenham que se submeter, solicitar individualmente o porte, embora o porte aí tenha um caráter nitidamente funcional. E no particular, sobre o MP e o Poder Judiciário, me parece que a revogação desses dispositivos e a não disposição sobre esse porte funcional no novo projeto de lei atenta contra a autonomia, inclusive administrativa e de organização dessas funções essenciais da Justiça, né? Autonomia constitucional. Então, me parece que essa supressão, pura e simplesmente, especificamente artigos 6º e 7º do Estatuto do Desarmamento, sem uma disciplina compatível no novo projeto de lei, está a merecer uma atenção especial dos senhores que vão tratar desse assunto. Obrigado, eu vou terminar aqui. Obrigada mais uma vez. Estou à disposição para... o regimento só permite perguntas dos deputados posterior à fala de todos os apresentadores, excetuando o relator, porque ele está aqui tomando... Então, eu vou passar ao relator, que ele quer tirar uma dúvida com a doutora Luciana. Por favor, doutora. Doutora, só para melhor entendimento do relator, o Ministério Público é favorável ao porte de arma para quais os segmentos de autoridades? Não, eu não tenho essa resposta para dar para o senhor, infelizmente. Nós estamos tratando especificamente sob o viés funcional, as categorias funcionais, o porte funcional que já estava previsto no Estatuto anterior, nós entendemos que devem ser mantidos, né? E, no particular, o Ministério Público e o Judiciário, os servidores do setor de segurança não foram contemplados. Então, esse é o objeto da nossa preocupação. Não posso aqui dizer de outras categorias. Eu imagino que outras categorias tenham também essa preocupação de, se já tinham direito pelo Estatuto anterior, que esse direito seja mantido, embora possa ser aperfeiçoado, enfim, possa ser objeto de outros requisitos, mas de manter a disciplina anterior no que tange aquelas que estavam lá previstas, aquelas categorias que estavam lá previstas, né? Muito obrigado, doutora. Só isso, deputado? Só isso? Só isso era. Tá bom. Era, na verdade, a dúvida que eu tinha só para o nosso relatório. Tá, obrigado. Obrigado, doutora Luciana Loureiro. Agora peço a doutora Luciana que retorne ao seu lugar e convido o senhor Jaime Martins, presidente da Associação Paulista de Magistrados, a Pamir, com requerimento do capitão Augusto. Doutor Jaime, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Marcos Montes, deputado Laudívio Carvalho, ilustre relator, com quem eu já há pouco conversei e me comprometi também a encaminhar algumas sugestões depois, por escrito, porque o projeto tem sido analisado e está sendo discutido com alguns colegas integrantes da magistratura, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós pretendemos depois encaminhar algumas sugestões, ainda um prazo bastante curto, para respeitar a data que já foi imposta como data final para apresentação do relatório. Quero agradecer também o deputado capitão Augusto, que fez a nossa indicação,
e a todos os deputados aqui presentes que nos ouvem nesta manhã. Quero saudar todos os convidados aí que vão falar, a doutora Luciana que falou antes de mim, os que falarão depois. Minha fala é curta, é rápida, dentro daquilo que nós estamos avaliando com relação à proposta de modificação do Estatuto do Desarmamento. Primeiro, eu acho que nós não podemos ignorar os direcionamentos sociais. Gostemos dele ou não, né? Gostemos dos resultados ou não. Foi feito um referendo nesse país e naquele referendo a população, de uma maneira ou de outra, se manifestou e firmou um entendimento com relação à proibição da comercialização de armas de fogo naquela época, de munição. Isso precisa ser considerado. De alguma forma, isso precisa ser considerado, porque o tema foi amplamente debatido naquela situação e a população, de uma maneira ou de outra, deu um direcionamento sobre o que ela pensa sobre comercialização de armas. Depois disso, o que se observa nessa nova proposta, nós estamos reduzindo a idade para o porte e estabelecendo alguns requisitos. É lógico que o tema é polêmico e por isso tem sido desdobrado em várias audiências públicas, naturalmente porque gera divisões bastante profundas na sociedade sobre o pensamento que cada um tem sobre armar ou desarmar a população, e isso está relacionado diretamente ao sentimento que cada um tem de segurança ou de insegurança. Eu me encontro numa posição, dentro de uma carreira, em que eu tenho porte funcional. Então, me encontro numa posição até privilegiada em relação à sociedade, porque eu tenho porte, apesar de não ter arma, não fazer uso de arma, mas eu tenho, a qualquer instante eu posso fazer essa escolha, porque a lei me garante essa escolha. Mas eu não posso deixar de pensar naquele cidadão que não tem essa possibilidade de escolha, né, se ele pode ou não pode e que situação ele deve se colocar. Então, é muito difícil, para alguns muito fácil defender algumas posições, se para nós a situação é diferenciada. Mas nós temos que nos colocar na situação daquele que não tem a situação diferenciada, e nós temos situação diferenciada não por um privilégio, claro, mas porque exercemos uma função de risco, e essa função de risco é que garante o porte de arma, assim como o Ministério Público e outras carreiras. Mas em relação à população, é preciso absorver. Eu tenho participado de debates sobre vários temas relacionados a direitos humanos, a questão da minoridade. Participei de um debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recentemente. E sempre me preocupo muito, porque nós temos as posições teóricas, as posições filosóficas, né, muito fundadas na questão dos direitos humanos, mas eu sempre me preocupo muito em não deixar de sentir aquilo que outras pessoas estão sentindo e os sentimentos que eles estão tendo em relação, por exemplo, à segurança, na hora de se colocar num debate, para que a gente não fique num mundo muito abstrato, deixando com que as pessoas que estão ali no dia a dia sofrendo com a criminalidade possam efetivamente manifestar uma posição contrária à nossa, sem que aquilo seja visto como algo de agressividade contra o nosso pensamento. Então, em todos esses temas que tenho tratado nos últimos meses, nos últimos dias, que estão muito relacionados com a segurança pública, eu tenho colocado que nós precisamos respeitar essas posições contrárias ao nosso pensamento, porque pode ser que eles estejam certos e nós estejamos errados, não é? De maneira que, também aqui, no tema do desarmamento, nós vamos estar falando de um tema que é comum ao tema da questão da redução da maioridade penal e outros temas. Por quê? Porque todos estão ligados à questão da segurança. E a questão da segurança é um sentimento popular, um sentimento que todos têm, de que não podem circular tranquilamente nas ruas, porque estão correndo riscos permanentes, né? Eu vivo em São Paulo, que talvez seja uma das cidades, se não a mais violenta, uma das mais violentas, uma daquelas onde a gente tem a maior sensação de insegurança, talvez ali com o Rio de Janeiro e algumas outras regiões. Então é muito difícil você convencer as pessoas de determinadas teses fundadas nos conceitos filosóficos que a gente traz, de que aquilo está certo, né, quando o sentimento que elas têm é exatamente o contrário. E esse sentimento decorre muito de uma falta de definição do Estado brasileiro
de que caminho ele quer seguir. A gente percebe que, ora, nós aprovamos a lei num sentido e, no momento seguinte, já estamos discutindo a modificação dessa normatização. Isso não acontece só nesse assunto, tem acontecido em vários, porque nós não definimos que política nós queremos adotar para o Estado brasileiro. Se queremos uma cultura de paz, então temos que trabalhar nessa cultura de paz. Mas uma cultura de paz não significa que você não tenha que ter um sistema judicial efetivo e um sistema penitenciário que funcione, de maneira que as pessoas que sejam condenadas, especialmente por crimes contra a vida, fiquem efetivamente presas. Então, nós ficamos titubeando entre criar uma legislação penal rigorosa e, ao mesmo tempo, criar uma série de benefícios, porque o nosso generoso coração fica conduído com a situação das pessoas, é natural que seja assim, que estão presas e que precisam, então, de benefícios. E, com isso, a nossa legislação penal é uma legislação penal que não tem efetividade. Nós não temos uma legislação penal, um sistema penal efetivo, né? E essa falta de efetividade é que gera na sociedade um absoluto sentimento de insegurança, porque eles veem as pessoas sendo presas e soltas no instante seguinte, e isso gera uma sensação de insegurança. Gera, claro que gera. Então, sem modificar e sem o Estado se definir para que lado ele quer ir, independente de saber se é o lado que eu defendo, mas ele tem que escolher um lado. O Estado brasileiro precisa escolher uma posição para parar de ficar discutindo a mesma coisa há 20, 30 anos, sempre discutindo a mesma coisa. De maneira que ou escolhemos uma posição de ter um sistema penitenciário efetivo, um sistema judicial que funcione, né, racional, né, que consiga um processo penal terminar num prazo razoável, o condenado ser preso e cumprir a pena, né. Se isso não acontece, se isso não acontecer, a sensação de insegurança não vai se alterar, não vai ser por conta das pessoas estarem armadas ou não estarem armadas. Isso vai aumentar um pouco a estatística para um lado ou para o outro. É lógico que cada vida que se perde numa estatística tem um valor enorme, mas as estatísticas são também muito... Eu, nesse tema mesmo, pesquisando na internet, encontrei estatística de um jeito e estatística de outro. Então, não quero trabalhar com as estatísticas, mas trabalhar com um modelo, um direcionamento. A análise que nós fizemos do projeto até agora é de que o projeto não é ruim, o projeto é muito bom, bom para ser discutido, bom para ser colocado nas audiências públicas, como está sendo feito, e muito tem o relator aí a trabalhar, a fazer sobre o projeto. Há uma preocupação na magistratura, e essa é a preocupação que eu trago, a parte que eu mais quero fazer o enfoque, com relação a essas questões das carreiras que têm legislação própria. Veja, quando nós colocamos que os temas precisam ser discutidos na legislação própria, porque a magistratura, o Ministério Público e outras carreiras têm leis orgânicas, não é que nós não queremos as mesmas restrições. Elas podem constar, mas elas precisam constar naquela legislação. A nossa lei orgânica da magistratura está em vias de ser enviada ao Congresso Nacional. E nós sabemos que, se de um lado o Supremo tem essa competência de unicamente ser a autoridade competente para encaminhar o projeto de lei, porque pela Constituição é o Supremo que deve fazer isso, depois que o projeto chegar na Casa Legislativa, os deputados têm também o amplo exercício de sua competência para poder fazer as modificações. E isso por quê? Porque eu acho que, se nós estamos discutindo um projeto de lei, devemos, dentro aqui de um raciocínio interno da Casa Legislativa, trabalhar para que o projeto seja o menos possível contestado judicialmente. E devemos aproveitar, portanto, a jurisprudência que já vai se firmando, ou que já se firmou nos tribunais, sobre o tema que nós estamos discutindo, para tentar, na medida do possível, absorver essa jurisprudência ou modificar o projeto de maneira que aquela situação concreta que foi julgada não se repita no novo projeto, porque vai se repetir o julgamento. E nós temos, por exemplo, com relação à magistratura, algumas decisões do Tribunal Regional Federal, e uma última recente, que o Supremo avocou para ele, dizendo que, olha, esse assunto de armamento da magistratura é assunto de lei orgânica da magistratura, por isso o Supremo, numa reclamação, puxou a discussão para o Supremo, porque só ele pode decidir sobre o Estatuto da Magistratura em nível de judiciário.
Então, o que nós estamos propondo, relator, e vamos encaminhar isso, é que, com relação a essas carreiras, o artigo 24 já excepciona, né, mas para que não haja conflitos com outros artigos, com a questão de registro específicos, nós estamos fazendo uma análise global para que não gere contestação em relação a essas carreiras, especialmente a carreira da magistratura, que aqui nesse momento aqui nós estamos trabalhando. Ainda ontem fizemos uma reunião na Associação dos Magistrados Brasileiros para tratar um pouco desse assunto e de outros, e definimos por isso. Se for acolhida essa sugestão, só que se entenda que não é porque nós não queremos as condições que estão sendo impostas para todas. Nós temos o porte legal garantido na LOMAN, e o que o Supremo tem entendido é que, na situação atual, a legislação infraconstitucional não pode criar exigências não previstas na LOMAN. Como nós estamos em vias de discutir a nova lei orgânica da magistratura, LOMAN, eu peço apenas que encaminho nesse sentido, de que o projeto ressalve a situação dessas carreiras especiais e reserve essa discussão, porque para quando a LOMAN for apresentada, aí a gente senta e vamos então estabelecer, porque dizer que precisa fazer o teste, acho que talvez podemos colocar isso tão logo o magistrado ingressar na carreira, que ele já se submeta, portanto, a fazer os cursos de manuseio de arma, para que ele também tenha habilidade e não corra nenhum risco com a sua arma. Há também, talvez, uma outra sugestão que nós estamos finalizando, que no lugar de colocarmos lá crimes dolosos, os termos genéricos na legislação, talvez já discriminar os crimes, né, discriminar os delitos ali, colocar especificamente em quais delitos você não vai poder ter o porte, para não gerar também discussões e constrangimentos na hora dos registros das armas na Polícia Federal, apenas para deixar talvez um pouco mais claro o texto. Mas, de maneira geral, era isso que eu gostaria de expor, dizer que fiquei muito honrado, viu, presidente e relator, com a possibilidade de participar, com o acolhimento aí do pedido do capitão Augusto, e a Associação Paulista e a Brasileira estão à disposição, sempre que chamadas e convocadas, para contribuir no processo legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jambe. Importante a sua participação e a participação da entidade que representa. Com certeza será importante também para o relator, como foi também a da doutora Luciana. Chamo agora, então, para fazer a sua apresentação, o senhor delegado Tony Jean de Castro, chefe da Divisão Nacional de Armas, o DARM, da Diretoria Executiva do Departamento de Polícia Federal, representando o senhor Leandro Daiello, diretor-geral da Polícia Federal. Requerimento do deputado Cláudio Cajado. Minutos. Obrigado, bom dia a todos, excelentíssimos senhores parlamentares, senhores representantes de diversas entidades, senhores cidadãos presentes. A minha fala aqui também não vai se alongar muito, porque eu vim trazer não uma análise a respeito de cada regramento que consta desse projeto de lei 3722 de 2012, senão colocar algumas reflexões aqui a partir das premissas que constam a exposição de motivos deste projeto, para análise de todos os senhores que participam desse debate, não é? Bom, para a Polícia Federal, numa análise técnica, o Estatuto ele trouxe resultados, né? A gente tem resultados até mesmo na gestão do controle de armas no país. Quando você centraliza no órgão certa demanda, parece que isso fica um pouco mais fácil de se trabalhar. Mas, apenas para contextualizar, todos são familiarizados com o tema, nós tivemos uma disciplina a primeira disciplina efetiva, né? A disciplina do controle de armas no Brasil, ela vem desde o século passado, desde o século XX. Mas, a partir da colocação na lei de contravenções penais, alguns tipos penais ali, algumas infrações leves, a gente teve uma lei específica tratando um pouco disso, e aí avançou-se na lei 9437 de 97, que trouxe o Sistema Nacional de Armas. Nesse contexto, o Sistema Nacional de Armas ele era compartilhado entre a Polícia Federal e os estados. Havia ali uma gestão compartilhada do controle de armas no Brasil. Esse período foi avaliado
E aí se decidiu fazer o seguinte: olha, a sistemática não está trazendo bons frutos, vamos centralizar o controle, e foi o que fez o Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826. E aí trouxe todo esse regulamento que nós conhecemos, um pouco de um controle mais rigoroso do Estado, de critérios mais restritivos, né, na concessão, na autorização para aquisição e na autorização para porte de arma de fogo. Bom, como disse a doutora Luciana Loureiro, o Estatuto ele deve permanecer imutável. O Estatuto ele é refratário a inovações, a aperfeiçoamento. Nós entendemos até mesmo aqui no nível técnico da Polícia Federal que não. Até porque, ao longo do período de vigência dessa lei, várias correções já foram feitas, né? Basta dizer a preocupação do magistrado e da representante do Ministério Público Federal de que algumas categorias no artigo 6º não estão contempladas no projeto, e a razão disso se deve a que o projeto é de 2012 e nós tivemos inovações posteriormente ao ano de 2012. Exemplo, a inserção dos agentes de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal é do final de 2012, essa inclusão no inciso 11, que contempla, então, o porte de arma de fogo funcional em serviço para esses servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público. Isso virá em algum momento, sendo, vamos dizer assim, enxertado para o projeto, que terá que atualizar as modificações já feitas desde 2012, e aí, novamente, também aqui reproduz a minha insegurança no processo legislativo, mas parece que nós estamos partindo do zero, a discussão do projeto original de 2012, não é isso? Porque quando abre a sessão legislativa, então retoma do zero, tá? Partindo desse projeto original, várias modificações já ocorreram. Agentes penitenciários foram contemplados nessa legislação, os servidores que já acabei de mencionar, e o Estatuto, então, vem sofrendo modificações para aperfeiçoar certas distorções, trazer para o rol ou para a contemplação do dispositivo do diploma algumas categorias não contempladas e injustamente não contempladas, mas sempre se mantendo a essência do Estatuto, na sua concepção original, que era a reflexão sobre o controle estatal de armas de fogo. Ele deve ser feito de forma rigorosa, ou o controle estatal de qualquer país sobre a circulação de armas de fogo, ele deva ser flexível. A ideia do Estatuto, para além de todas as disposições nele constantes, é controle sobre a circulação de armas de fogo do país, e um controle estrito, e não controle flexível, inclusive em alguns graus até perigosos, vamos dizer assim, um controle que tenha que ser efetivo, e aí você precisa de alguma dinâmica para isso, e a centralização do controle do Sistema Nacional de Armas foi uma das medidas que se adotou e que se concebeu razoável nesse sentido. Então, em primeiro lugar, eu acho que tem que partir disso. O Estatuto ele não deve permanecer na sua concepção original, não aceitando alguns aperfeiçoamentos, e isso é natural. Esse debate aqui caminha nesse sentido. Há algumas premissas que nós identificamos na proposta deste projeto, né, que está por trás desse projeto, de que o Estatuto de Desarmamento, à época do ano de 2003, e durante todo o debate que precedeu a edição da lei, ele é um projeto ideológico e não técnico. Aí eu coloco para reflexão dos senhores que são especialistas no debate dentro de um processo democrático, qual a lei que não tem um cunho ou um viés ideológico nesse país. Então, um projeto que tenta flexibilizar o Estatuto de Desarmamento, propondo a revogação da atual lei, ele não é ideológico, ele é técnico. O primeiro argumento que será utilizado é que o Estatuto de Desarmamento, então, tem essa natureza e o atual projeto não tem. Deixo a ponto de interrogação para ser elucidado. Como disse, a finalidade do Estatuto de Desarmamento foi diminuir a oferta de circulação de armas de fogo no país. A oferta de circulação de armas de fogo no país, ela tem ou não impacto negativo ou positivo nos índices de violência. Aumentar a circulação de armas de fogo no país impacta positivamente ou negativamente os índices de violência, especialmente a prática de homicídio. Afirmar que aumentar a oferta de circulação de armas de fogo no país reduz o índice de violência, é razoável essa afirmação ou ela está totalmente desrazoada do que a gente experimenta e respira nesse país? O Estatuto, tal como ele foi configurado e após uma década de vigência, ele trouxe resultados nesse sentido? Então, está correto, e aí precisa que isso seja, e precisa que a população seja convencida dessas premissas todas, para não ficar só a afirmação de discurso, né? Muitas vezes uma afirmação sem lastro.
Qual que é o lastro realmente sério? O Estatuto realmente aumentou o índice de violência nesse país, quando você reduziu a oferta de circulação de armas? E aí, peço um gancho aí na colocação de que nós já temos alguns estudos sérios no Brasil, sim. Né? Alguns estudos do IPEA, alguns estudos daquela instituição do mapa da violência, que são exemplos que nós temos sobre se essa afirmação é ou não correta. A cada ponto, existe um estudo que diz que a cada ponto percentual a mais no número de armas de fogo em uma cidade, a taxa de homicídio chega a aumentar 2 pontos percentuais. Então, a pergunta que se coloca é, porque a população precisa dessa resposta, porque a população precisa ser assessorada por eles, senhores que são especialistas na formulação das leis nesse país. Qual a resposta que a população precisa? Há ou não há relação de causalidade entre a redução do número de armas e a queda de homicídios? Essa relação de causalidade ela existe? E em que sentido que essa relação de causalidade ela se processa, né? Qual é a dinâmica dessa relação de causalidade? Já foi colocado e eu faço adesão também a essa reflexão. O argumento corriqueiro, recorrente, é de que o referendo de 2005, em que a população abraçou a proposta, rejeitou a proposta de banimento de circulação de armas, de venda de armas do país, ele foi uma resposta da população ao Estatuto. O referendo de 2005, ele foi uma resposta da população brasileira ao Estatuto como um todo? É essa a consequência desse referendo de 2005? Porque se nós não vamos ficar falando aqui coisas que realmente basta o cidadão lá fora dar 2 ou 3 passos e ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O referendo de 2005, ele fez o quê? Vamos continuar vendendo armas de fogo nesse país. É razoável banir totalmente, por completo, a venda de armas de fogo? O cidadão disse, não é razoável. E aí? Ele, tudo isso, rejeitou o Estatuto de Armamento ou manteve o controle rigoroso de armas de fogo no Brasil? O nosso entendimento, e isso não é nem uma postura ideológica, é um entendimento até doutrinário, né, técnico. Você tem uma proposta de banimento de venda de armas, que foi rejeitado. Mas você tem, paralelamente a isso, toda uma disciplina que diz o espírito do Estatuto é restritivo e isso implica um controle rigoroso, estrito de armas de fogo no Brasil. Isso se mantém? Isso parece ter se mantido. Uma coisa não teve nada a ver com a outra. Então, alegar que o referendo foi contra o Estatuto, é preciso um pouco mais, né, de lastro, de fundamento na hora de se arriscar uma afirmação nesse sentido. Então, a atividade de venda de armas do Brasil, senhores, ela realmente se manteve. O referendo não autorizou o banimento, mas a atividade de venda de armas do Brasil se mantém sob um rigoroso controle. Então, nós já havíamos mencionado que a sistemática de compartilhamento de controle do SINARME já foi experimentada no Brasil com a Lei 9437 de 97. Esse projeto tenta resgatar isso, né? Isso é um retrocesso ou um avanço? Coloco também um ponto de interrogação sobre isso. A sistemática anterior se mostrou reconhecidamente ineficaz ou ela trouxe resultados positivos? Se a sistemática anterior, sob a vigência da Lei 9437, ela se mostrou eficaz, por que centralizou? Por que nós tivemos a duração de uma lei por 6 anos, com sistema compartilhado, descentralizado, e depois nós temos 12 anos de sistema centralizado, que agora é aquele que é o ineficaz? Se os senhores pegarem a dinâmica de um sistema descentralizado, como o Sistema Nacional de Controle de Armas, e ver que você tem que reunir e organizar 27 unidades federadas nessa matéria, vocês verão que o trabalho é triplamente, ele é o triplo, o dobro, o triplo, o quádruplo de trabalho. Nós estamos hoje na fase de modernização do Sistema Nacional de Armas, e a fase mais tormentosa é de migração de dados do Sistema 1 para o Sistema 2. E a migração de dados, muitas vezes a dificuldade, a fase mais espinhosa dessa fase é você trazer os dados da época da Lei 9437 dos estados para o sistema que é hoje controlado de forma centralizada. Fica o ponto de reflexão. O sistema compartilhado é melhor do que o centralizado? E agora a questão também de que se transfere para os estados a autorização do registro do porte de fogo. Essa é uma opção política do parlamento brasileiro, né? Eu acho que esse debate é totalmente legítimo nesse sentido. O parlamento pode decidir em centralizar para a Polícia Federal isso, ou descentralizar. Eu só acho que tem que haver estudo no sentido de saber de onde se tirou melhores frutos nessa sistemática.
O argumento de autodefesa ele também precisa ser questionado, precisa ser mais debatido. A ideia é o criminoso violento. Nós temos o criminoso do colarinho branco, ele é conhecido para os especialistas de criminologia como o decisor econômico racional, então ele pensa muito, ele faz muito análise de custo-benefício. O criminoso de alta sofisticação, ele faz análise de risco, ele faz análise de custo-benefício, ele avalia o cenário e ele opta em arriscar pela empreitada criminosa ou não. O criminoso violento, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, ele faz essa análise de risco, então ele faz o seguinte cenário prospectivo: olha, nós tivemos uma lei por 6 anos, 9437-97, a população era armada. Ou anteriormente a 9437, a população era armada. Então, naquele bairro, é melhor não adentrar aquela casa, não, porque o cidadão está armado, porque a lei permite o cidadão estar armado. Essa é a regra do ordenamento jurídico atual. Mas o criminoso violento agora, ele faz outra análise. Ele estudou, ele viu o seguinte: olha, peguei as estatísticas todas e eu vi que a lei 10.826 tem um espírito restritivo na concessão de armas. Então, a população se desarmou. Opa, agora posso atuar. Então, é essa a análise do criminoso de risco que ele faz hoje. Então, a pergunta que você tem que se colocar para o cidadão responder é: a autodefesa armada implica para a criminalidade a sensação de elevação de custo e de risco? É isso que acontece na prática, no mundo real? O pai de família armada é outra colocação que se tem que se discutir. Vai dissuadir o criminoso de perpetrar os seus crimes? E aí a gente tem que trabalhar com estatística de novo. De onde vem esses crimes? Né? Muitas vezes de conflitos familiares, ou conflitos de bairro, ou conflitos de vizinho, ou conflitos de trânsito. Em todas essas situações, você vai ofertar a circulação de armas de fogo, vai impactar ou não a prática de assassinatos. Né? Dentro desse projeto, o cidadão terá mais armas, então vai ter mais facilidade de acesso a armas. Essa é uma responsabilidade desta casa. Qual? As armas de fogo em mãos da população, a partir da adoção de uma nova política de controle de armas de fogo nesse país, vai ou não vai aumentar o risco de conflitos ou de disputa que vão desencambar no homicídio? Essa é uma responsabilidade, porque é uma consequência de uma lei para um lado ou de uma lei para o outro. Agora eu vou dar acesso ao cidadão de forma mais flexível a armas de fogo. E aí eu impacto o número de homicídios para mais. De quem será a responsabilidade? E aí eu trago a seguinte discussão, senhores. É de responsabilidade no Estatuto do Desarmamento ou de um estatuto com viés mais armamentista toda o cenário de violência nesse país? Ou ele é um dos instrumentos de ação? O grande problema que eu acho que está se discutindo, e a proposta que se coloca atrás dos projetos meu tempo já é só para finalizar então. A discussão é: o Estatuto de Desarmamento reduziu ou não reduziu os índices de violência no país? Um projeto mais armamentista vai reduzir ou não vai reduzir o número de violência no país? Como se esses instrumentos fossem a panaceia para todos os males, e aqui está a resposta e a solução para todos esses problemas. Não está. O problema de o cidadão se armar ou não desarmar é um problema muito mais macro de políticas públicas de saúde, de educação, e depositar no Estatuto de Desarmamento todo o resultado de violência do país, eu acho que aí é um comodismo, né, da sociedade brasileira, achar que um estatuto ou do desarmamento ou com viés armamentista vai, ele sozinho, resolver os índices de violência nesse país. A outra premissa que eu queria só para finalizar é razoável afirmar e aceitar a afirmação de que a arma que se comete crime é arma ilegal? Ou as estatísticas demonstram que mesmo as armas legais, elas são migradas para a criminalidade? É razoável admitir que armas que são legalmente concedidas a cidadãos, o percentual dessas armas vai para a criminalidade, ou isso não acontece? Essa é uma reflexão também, um ponto de interrogação que eu trago aqui para os senhores debaterem. E por fim, né, a grande proposta aqui é: nós vamos armar os cidadãos, porque nós não estamos conseguindo desarmar os criminosos. Então, o Estado que lida com recursos escassos, ele deve optar: eu vou canalizar meus recursos para quê? Para armar o cidadão de bem, e aí, né, até o conceito jurídico ou sociológico determinado de cidadão de bem. Eu vou canalizar todos os meus recursos, toda essa discussão, né, do parlamento e de outras instituições para armar o cidadão de bem, ou eu preciso canalizar, e essa é a opção mais interessante, todos os meus recursos que são escassos, disponíveis para desarmar o criminoso. Também trago esse ponto de interrogação aqui para os senhores, agradeço esses 15 minutos e o convite, muito obrigado. Obrigado, Dr. Tony Jean.
uma palestra também muito interessante. A gente agradece a sua presença e a presença da instituição. Eu vou convidar agora... parece que faltam 2 palestrantes, o Dr. Vladimir e o Dr. Cláudio. Pois é, acho que... Cláudio primeiro? Cláudio, então, por favor. Cláudio Márcio Oliveira Damasceno, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Toda a presença dele. O senhor pediu. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao presidente Marcos Monte pelo convite, ao deputado Laudívio Carvalho, o relator, e também agradecer ao deputado Arnaldo Faria de Sá, fazer o registro público, que foi o autor do requerimento para que nós estivéssemos aqui hoje. Embora não tenha visto aqui ainda, mas já deixo registrado o nosso agradecimento pelo requerimento. Gostaria de saudar a todos os parlamentares aqui presentes, os representantes, né, das instituições e das entidades que também falaram antes de mim, e os cidadãos e todos presentes aqui nesse assunto da maior relevância. Lamentar a ausência da Receita Federal do Brasil nessa audiência pública. A Receita realmente já deveria estar aqui também falando, porque nós vamos tratar, eu particularmente vou tratar, de uma questão que para os auditores fiscais e que para a própria Receita Federal é importantíssima, na medida em que a previsão do porte de arma de fogo para os agentes do fisco remonta à década de 60, quando a Lei 4.502, de 64, previu em seu artigo 96 o porte de arma para os auditores fiscais. O artigo 96 dizia: os agentes fiscais do imposto de consumo e os fiscais auxiliares de impostos internos terão direito a portar armas para sua defesa pessoal em todo o território nacional. Parágrafo único: o direito a porte de arma constará da carteira funcional que for expedida pela repartição a que estiver subordinado o funcionário. Esse era o entendimento que vigorava até a Lei 10.826, quando, estranhamente, os auditores fiscais, né, foram tolhidos dessa prerrogativa, e de lá para cá nós temos registrado diversos incidentes contra auditores fiscais. E aqui eu peço licença para, antes de continuar a minha exposição, mas dentro do tempo concedido, fazer a apresentação de um vídeo que o Sindifisco Nacional, em 2011, produziu e que foi apresentado nessa casa, na Comissão de Defesa da Fronteira. Naquela oportunidade, a Receita Federal não estava incluída entre os órgãos que seriam contemplados no Plano Estratégico de Fronteira. E eu mesmo vim aqui, na qualidade de secretário do sindicato naquela época, fazer a exposição do que acontece nas nossas fronteiras. Embora o vídeo seja de 2011, ele permanece atual. Então eu peço só para a gente fazer a exibição rapidamente de um trecho, para que depois eu possa continuar com a minha exposição. Por favor, não sei se já está no ponto. É um trecho de 1 minuto apenas, para que a gente possa continuar. O Brasil tem perto de 16.900 quilômetros de fronteiras com 10 países da América do Sul, por onde são contrabandeadas mercadorias, armas e drogas. Por elas também se escoam de maneira ilegal muitas das nossas riquezas. De 2000 a 2009, o volume de mercadorias apreendidas nas nossas fronteiras cresceu mais de 324%, mas continua a passar muito mais. Marginais acrianos se armam na Bolívia e entram com esse material no Brasil via BR-117. Cocaína ingressa facilmente no país pelas estradas e rios da região. Droga que entra no Acre por Brasileia e Assis Brasil. Foz do Iguaçu e Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Paraguai, são as cidades escolhidas para trazer armamento e drogas destinados a facções criminosas do Rio de Janeiro e São Paulo e todo o país. Calcula-se que para cada arma apreendida, outras 30 entram ilegalmente pelo país. Faltam patrulheiros, faltam recursos e condições ideais de trabalho. A Receita Federal não é exceção. Conter essa gigantesca perda de recursos é o grande desafio.
Mas as unidades da Receita Federal nas áreas de fronteira estão bem guarnecidas e bem implantadas? O vídeo certamente avança por outras questões, mas nós selecionamos só essa parte para responder a pergunta feita pela apresentadora de forma categórica. Ele pode até voltar ali para que a gente possa esclarecer. Só, como é de 1 minuto, não vai prejudicar a minha exposição e a gente essa parte aí. E condições ideais. Do Rio de Janeiro e São Paulo em todo o país. Calcula-se que para cada arma apreendida, outras 30 entram ilegalmente pelo país. Faltam patrulheiros, faltam recursos e condições ideais de trabalho. Então, respondendo a pergunta da apresentadora, de forma categórica, a resposta é não. De 2011 para cá, a situação não melhorou nas unidades da Receita Federal do Brasil, que serve a fronteira seca do nosso país. E nessas unidades, nós temos auditores fiscais atuando contra o crime organizado, atuando contra o ingresso de armas, drogas. É preciso também pontuar que muitas vezes a sociedade brasileira tem a impressão de que a Receita Federal e os auditores fiscais atuam apenas de forma técnica, né? Na questão da tabela do imposto de renda, enfim. Mas os auditores fiscais têm entre as suas atribuições também a defesa da fronteira nacional, a defesa contra o ingresso ao tráfico de armas, de drogas, porque somos aqueles responsáveis pelo controle da entrada de mercadorias nesse país. E muitas vezes nos deparamos com o tráfico de armas, de drogas, mas também nos deparamos com quadrilhas organizadas, quadrilhas muito bem aparelhadas, né? E, claro, contrariamos esses interesses. Portanto, os auditores fiscais estão espalhados também pela fronteira desse país e estão entregues à própria sorte, muitas vezes. Porque talvez o único ponto de fronteira que esteja devidamente estruturado seja o de Foz do Iguaçu. Todos os demais carecem de recursos, né? E esses auditores fiscais, que muitas vezes estão entregues à própria sorte, hoje não têm direito ao porte de arma pessoal. Esses auditores fiscais, eu falei da fronteira, mas vou trazer para a parte de tributos internos, muitas vezes são responsáveis boa parte das operações que nós vemos na televisão, de combate à sonegação, de combate à própria corrupção, né, que são irmãs, praticamente, nascem dentro da Receita Federal do Brasil. Né? São operações que têm a sua origem, na maior parte das vezes, a origem na Receita Federal. E esses colegas, muitas vezes, sofrem represálias e sofrem atentados e, muitas vezes, morrem por conta dessa atividade de risco. Então, nós desenvolvemos, com toda essa discussão que está acontecendo hoje aqui nessa casa, mas já há algum tempo, o Sindifisco Nacional distribuiu essa nota técnica número 27, na qual está exposto todos os dados que eu estou trazendo aqui, com muito mais propriedade, inclusive, porque o tempo não vai dar para a gente adentrar em tudo que está sendo dito. Mas eu gostaria de ressaltar que em 2003, portanto, a Lei 10.826 é de 2003, mas se nós, nessa mesma cartilha que nós distribuímos a todos os parlamentares dessa comissão, nós falamos de diversos atentados contra auditores fiscais ao longo do tempo. Eu não vou trazer... A cartilha faz menção a 1981 para cá. Mas eu vou só citar os casos que ocorreram depois da Lei 10.826, quando, como eu disse, a previsão do porte de arma pessoal para os auditores fiscais ficou restrita, né? Ou seja, nós não temos mais acesso ao porte de arma pessoal, hoje é apenas funcional. Em 2003, o auditor fiscal Edmundo Trench seu carro foi alvejado com 7 tiros. Recebeu telefonemas ameaçadores no dia seguinte. 2004, Genaí Marcolino Jorge, morto a tiros em 2004 na garagem de sua casa em Goiânia. 2005 foram 2 casos. Carlos Alberto de Moraes, assassinado no estacionamento de uma agência bancária em São Paulo. José Antônio Sevilha de Souza, assassinado em Maringá, no Paraná, após sair de casa às 21 horas. 2006, Carlos Renato Zamo, assassinato e carbonizado no interior de veículo na cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. 2008, mais 2 casos. Jacira Dulce da Silva Xavier, assassinado em 2008 por espancamento dentro de sua casa em Recife. E 2008, José Jesus Ferreira, chefe da Divisão de Repressão ao Contrabando e ao Descaminho da
Receita Federal do Brasil, na 3ª região fiscal, foi atingido por 5 disparos de arma de fogo em Fortaleza, quando voltava para casa para almoçar, na hora do almoço. E, por fim, em 2011, Jorge Luiz Miranda da Silva descobriu um esquema de corrupção em Osasco, que deu prejuízo de mais de 3 bilhões aos cofres públicos, e que também sofreu um acidente, entre aspas, com seu carro quando se dirigia a São Paulo. Seu corpo ficou desaparecido por cerca de um mês. Esses são os casos de 2003 para cá, que mostram que os auditores fiscais estão, sim, sendo objeto de ação de quadrilhas e, portanto, sofrendo represálias. Nós não temos, desde 2003, o porte de arma como ele já vinha sendo concedido até aquela data, porte de arma pessoal para o que outras carreiras hoje possuem, mas, estranhamente, os auditores fiscais da Receita Federal estão privados dessa condição. Lembrando que a Receita Federal é o órgão que arrecada 70% de tudo que esse país arrecada em matéria de tributos, 70%. E que os auditores fiscais, volto a frisar, não estão apenas nos escritórios e no ar-condicionado. Estão no dia a dia atuando no combate ao tráfico de armas, de drogas, ao tráfico de armas, de drogas, protegendo a indústria nacional. Enfim, nós fazemos um trabalho similar ao que outras carreiras hoje já fazem e que possuem o porte de arma. Então, causa-nos estranheza o fato de, até hoje, de 2003 para cá, não termos tido uma resposta a essa ausência dessa prerrogativa. E fazemos um apelo aos senhores dessa casa para que, no exame agora da Lei 10.826, possamos finalmente corrigir esse equívoco, porque a escalada da violência é uma realidade no país, né? E o Estado brasileiro não pode privar que seus agentes, e que muitas vezes se veem sozinhos, como eu disse, nas fronteiras desse país. Temos mais de 900 auditores hoje na fronteira desse país, atuando, que esses agentes fiquem entregues à própria sorte. Lembrando que, muitas vezes, nessas unidades da Receita, nós não temos um posto, por exemplo, da Polícia Federal ao lado para dar suporte, né? Não são todas as unidades da Receita que estão, por exemplo, servidas por unidades da Polícia Federal também para nos dar suporte nas operações de repressão que fazemos todos os dias. Às vezes não temos sequer um posto do Exército em unidade de fronteira para nos dar esse suporte. Temos auditores fiscais em Assis Brasil hoje, por exemplo, objeto de uma matéria que vamos fazer agora esse mês. Estaremos indo na próxima semana em Assis Brasil. Nós vamos fazer uma matéria, a nossa TV Científica fará isso, mostrando as condições de trabalho dos auditores fiscais. Eu tenho certeza que, se os senhores soubessem o que nós estamos passando hoje na Receita Federal do Brasil, em Assis Brasil, os senhores sairiam daqui certamente abismados, perplexos com tudo que acontece na fronteira lá do Acre, né? Na fronteira seca desse país. Então, pedimos a atenção dos senhores nesse momento para que possamos corrigir essa grande injustiça. E aqui já fazemos um agradecimento também ao deputado Alberto Fraga, que está aqui, que nos contemplou no PL 30 de 2007, PL 1257 de 2015, do deputado Alberto Fraga, no qual ele, de forma muito sensível, incluiu o porte de arma pessoal para os auditores fiscais, conforme já era o entendimento antes da Lei 10.826. Não vamos entrar no mérito se o Estatuto do Desarmamento deve ou não ser revisto, né? Teve aqui posições a favor e contra, mas nós gostaríamos de ressaltar que é inadmissível que o Estado brasileiro não dê aos agentes de Estado, os auditores fiscais, a prerrogativa e a possibilidade de ter a sua defesa pessoal. Então, mais uma vez me despeço, deixando aqui o Científico Nacional sempre à disposição dessa casa para o que for necessário. Já distribuímos a nota técnica e contamos com o entendimento dos senhores para que essa agressão contra o próprio Estado brasileiro seja corrigida no exame da matéria pelos senhores. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigado, doutor Cláudio Márcio Oliveira Damasceno, que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Convido agora o senhor Vladimir Sérgio Reale, primeiro vice-presidente jurídico da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL. Requerimento do subtenente Gonzaga, por sugestão do deputado, também delegado Edson Moreira.
Eminente presidente, deputado Marcos Montes, eminente deputado Laudívio Carvalho, relator, senhores eminentes deputados, está ali o nosso também companheiro de discussão desde o Estatuto do Desarmamento, desde aquela fase inicial da Lei 10.000, deputado Alberto Fraga. Gostaríamos, em breves considerações, colocar, como salientou o nosso eminente representante da Magis, que esse tema é amplo. Minhas senhoras e meus senhores, não se refere exclusivamente ao problema de controle da arma do cidadão. E se me permita, como alguém que teve a responsabilidade no Supremo Tribunal Federal, por 99% daquelas ações diretas que foram discutidas naquela época sobre o Estatuto do Desarmamento, portanto, conseguimos trazer algumas conclusões sobre o que ocorria na época, mesmo depois da decisão do povo brasileiro, não é? Entendendo que não só o comércio, como também o cidadão deveria ter o seu direito civil de ter as suas armas em casa, se assim entendesse necessário. Mas se me permita também, nessa questão ampla sobre o tema, trazer um fato novo que possivelmente a maioria dos presentes ainda não tenha conhecimento. É provável que até o final desse mês, o Supremo Tribunal Federal aprecie, e o relator o ministro Gilmar Mendes, o recurso extraordinário 635659, promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sustentando a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas. O que é que significa isso? Significa que, se efetivamente o Supremo decidir dessa forma, todas as drogas no país serão liberadas. Maconha, cocaína, heroína, todas as drogas poderão ser utilizadas pelos usuários. Tanto os viciados, os que são apenas eventuais, aqueles que gostam naquele instante. E por que eu trago essa matéria que pode indagar? Mas o que isto tem a ver com o desarmamento? Aí também destaco esse ponto. Nesse pedido de habilitação, exatamente essa petição, como se diz na parte interessada da DEPOL do Brasil, nós destacamos essa matéria sob o ponto de vista da segurança pública. E dissemos na peça, de outro giro, sob o ponto de vista da segurança pública, é de sabença comum que descriminalizar o uso de drogas é fazer o consumo crescer. E mais usuários significarão mais traficantes de drogas e de armas pesadas. Mais traficantes, mais violências no cotidiano, com verdadeira guerrilha urbana nas grandes cidades. Por isso, tornar o porte ou o posse de drogas de letra morta, acabando com todo tipo de sanção, com cessa vênia, será um desastre. É preciso relembrar que a droga é uma das maiores raízes atuais da violência. Ademais, bens jurídicos constitucionais, como a persecução penal e a segurança pública, são bens de toda a comunidade. E, não obstante o fato do usuário da droga, e no caso do artigo 28, todos entorpecentes, maconha, cocaína, heroína e todos os psicotrópicos, prejudicarem sua própria saúde, não se pode ignorar que a coletividade como um todo também é colocada induvidosamente em risco. O uso eventual e o vício das drogas têm força suficiente para desestabilizar o sistema vigente. E por que trazemos isso também quando se fala no Estatuto do Desarmamento? Porque fala-se em violência. E, curiosamente, e de forma contraditória, as organizações, tipo Viva Rio, Instituto Sou da Paz, Associação ABGLT, além de o IPC, enfim, além de certos segmentos do mundo jurídico, entendem que ela deve ser descriminalizada. E é exatamente o que causa uma certa perplexidade. Esses órgãos que tanto combatem que o cidadão possa estar armado, estão estimulando a violência e o uso da arma pesada por conta dos traficantes neste país. Então, isso e essa matéria poderá ser julgada, quem sabe, até o final deste mês. Poderá entrar em pauta e isso envolve exatamente a liberação de drogas no país. Então, a matéria é seríssima.
E tem exatamente esse tipo de contradição que nos surpreende, que exatamente esses órgãos que defendem que exatamente o cidadão de bem não pode ter arma, não pode, eles estão exatamente atuando de tal forma que vão exacerbar mais ainda a violência. Essa é a preliminar que gostaríamos de trazer de forma, enfim, inédita, né? Porque até aqui todos os debates foram muito bem colocados por todos os participantes desta mesa, né, sobre os diversos ângulos da matéria. E eu continuaria agora sobre essa questão do projeto de lei. A nosso ver, o projeto de lei, ele é uma consolidação de todas as normas que existem no Congresso Nacional sobre essa matéria. Portanto, na realidade, as diferenciações são pequenas, é uma atualização de um ato normativo que foi após 12 anos de vigência. E eu diria mais, quer dizer, por que exatamente se colocou na época? E o nosso companheiro da Polícia Federal, falo companheiro porque lá por essa casa também já passei lá atrás, destacou, quer dizer, o registro de armas no país. A cada 3 anos, qual é a finalidade? Estimular que o cidadão fique com tanto aborrecimento que ele resolva exatamente entregar a arma ou jogar na Baía de Guanabara, como eu, paulista carioca, que moro no Rio de Janeiro. Mas eu não fiz, quer dizer, eu não joguei na Baía de Guanabara, né? Eu mesmo sendo profissional da área durante 40 anos, né? Eu doei essa arma para um colecionador que, enfim, está registrando no Ministério do Exército. Então, eu hoje estou sem arma, por quê? Porque dá tanto aborrecimento, tanta dor de cabeça promover um simples registro de arma, que já tinha sido feito há 3 anos atrás, que é muito mais razoável, portanto, eu diria mesmo proporcional, que haja um registro único. Não para que 3 anos. Aí entrou a questão também ideológica, não é? Então, vamos exatamente criar dificuldades para que o cidadão de bem simplesmente se desfaça de sua arma. Essa é uma questão inicial. Eu diria mais. Em relação ao estatuto atual, ele foi tão rigoroso, tão excessivo, tão desproporcional, que até os policiais federais dos estados do DF, civis desse país, quando se aposentam, eles não podem mais portar armas. Então, se ele se aposenta no dia seguinte, e aí encontra um desafeto lá, ele é um profissional e tem lá o bandido que ele prendeu, fez algo, aconteceu, ele está desarmado, ele não pode se defender, ou então está sujeito a ser autuado, e no Superior Tribunal de Justiça houve uma decisão nesse sentido, que os policiais, aqueles que dedicaram a vida à sociedade, não podem mais andar armados no dia seguinte. Onde está a razoabilidade nisso? É mais um ponto que eu acho que há necessidade de que o próprio Estatuto do Desarmamento promova a correção. Não é? E não fica por aí. Discute-se, inclusive, o problema do término do auto de resistência, que também tem a ver com o dia a dia do combate à criminalidade. Portanto, por quê? E cada vez mais as próprias forças de segurança ficam em dificuldades exatamente no combate à criminalidade violenta. Então, o que se observa em toda essa questão do controle, não é? Do armamento ou das armas para, eu chamo de cidadão de bem, não é que há um contrassenso. É preciso que o cidadão decida se ele quer ou não ter uma arma em casa para a sua defesa. Um direito civil dele. Por que criar tantas restrições? Eu nem falo do pó de arma, que isso é questão de profissionais ou aquele que efetivamente precisa realmente ter o porte, também não ter tanta dificuldade que, como se diz na prática, né, é como subir num pau de sebo. Você sobe e desce, porque não consegue. Porque vão tantos os critérios. Então, uma flexibilização racional também não vai impedir nem vai aumentar a violência. Porque o que aumenta a violência não é o cidadão que está com a arma, um crime eventual num botequim da esquina, ou por isso ou por aquilo. Diga-se mais. Vamos pegar aqui um exemplo concreto do estado do Rio de Janeiro, que eu sou desse estado, né? Como eu digo sempre, sou um paulista carioca, né? Tá lá. Mais de 220 pessoas morreram em 2014
vítimas de armas brancas. Vítimas de armas brancas. Então, o que está acontecendo exatamente nesse ponto? Quando o cidadão é violento, ou diria mais, vou arriscar, fazer uma provocação nos criminosos por tendência. Já dizia a minha avó, os nossos avós, pau que nasce torto, morre torto. Então, esperar exatamente que esses cidadãos que estão exatamente na violência, que atuam no tráfico de drogas, atuam no crime organizado ou desorganizado, nos crimes violentos, que ele exatamente vai ficar um santinho no dia... Não vai. Nós sabemos que a reincidência existe e as finalidades da pena, punir, intimidar e ressocializar, está mais do que provado que a ressocialização, em regra, para esses elementos, só a idade é que consegue resolver esse problema. Porque não vai se esperar que exatamente esses elementos, como se diz na linguagem do jargão policial, venha a ocorrer, não é? Eu diria até mais, aqui em frente está aqui a CPI, exatamente do assassinato de jovens, discutindo jovens já em função da cor, em função disso ou daquilo, de jovens. Na realidade, além das questões sociais, são jovens também que têm esse tipo de tendência. E se discute a maioridade penal sem querer ampliar muito o tema, mas na realidade todos têm uma conotação com esse problema em relação ao Estatuto das Armas, que restringe exclusivamente para o cidadão de bem. E com todo respeito ao o eminente representante da Polícia Federal, a respeito da descentralização, é preciso que hoje consideramos e lembremos sempre que o Brasil é um país continental. Dificilmente para a Polícia Federal, se me digo por onde eu também já passei, pode prescindir do apoio e da colaboração dos estados. Por que achar que, digamos, o Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e outros, que tendo que cumprir critérios rígidos, por que eles também não possam registrar as armas? E exatamente hoje, com a tecnologia que se tem, diferentemente do passado, hoje dá para manter exatamente o sistema do SINAB com controle, exatamente sendo alimentado, né, por todos os demais estados federados. Hoje o mundo é pequeno, o continente é pequeno, com a tecnologia que se tem hoje. Então, aquilo que talvez há 12 anos atrás houvesse mais dificuldade, é provável que essas armas também a cargo dos estados para efeito de registro seja mais facilitado. E eu vou mais além. Se os critérios também em relação ao pó de arma, não precisa ficar centralizado. Não há necessidade disso. Por que deixar a Polícia Federal, que hoje está também com tantas atividades, não é? Tem tantas tarefas, tantas atribuições, a instituição, uma grande competência, também tem que exatamente decidir se o pó de arma vai ser ou não dado ao certo cidadão. Não há necessidade. Isso pode ser compartilhado, sim, com todas as demais secretarias de segurança, desde que existam os critérios rígidos nesse sentido. E o projeto, pelo que se vê, exatamente na realidade, buscou consolidar normas a respeito. E nada impede que isso seja feito. E hoje a comunicação é ampla, né? Portanto, eu imagino que isso também é um ponto extremamente relevante, não é, para essa finalidade. Sobre a questão da estatística, não é, ou das estatísticas, eu fico com o nosso eminente representante da Associação Paulista dos Magistrados. A interpretação fica a cargo de cada um, não é? Eu pego aqui o Globo, não é, que tem uma posição também muito forte em relação ao que eles chamam a revogação do Estatuto de Desarmamento, e que ninguém está falando de revogação. Está falando, sim, numa atualização, embora consolidando normativamente todas as normas sobre o assunto. Então, aí, quando se vem e fala, não, deixaram de ser mortos não sei quantos mil, né? Que, olha, foram poupados, e, aliás, isso foi falado também aqui numa das coisas, foram poupadas não sei quantas mil vidas pelo Estatuto de Desarmamento. Meu Deus, pode observar que cidadão de bem que tenha sido morto eventualmente por arma de fogo é 0,0000 infinito. Aquilo, em geral, é guerra entre os traficantes, 90% talvez entre bandidos, contra bandidos, ou então os policiais que não, a nosso ver, atuam na contra-violência e não necessariamente provocando a violência, é que vem também enfrentando muitas vezes a necessidade de quê? Como vai se pegar o caso
No caso, por exemplo, vou falar do Rio de Janeiro, não é? Onde também certas matérias mostraram, não é? E o Jornal do Comércio aqui, de forma insuspeita, também dizia, em relação ao Rio de Janeiro, que houve uma queda muito grande, está aqui, política de segurança, que houve um decréscimo, vou usar um pouco de estatística, porque cada um vai usar a estatística do modo que achar conveniente, dependendo do lado que esteja enfocando o problema. No caso, sobre política de segurança do Rio de Janeiro, com base no mapa da violência de 2015, ele diz que a redução de 50,3% do número de mortes por uso de armas de fogo no Estado, entre 2002 e 2012, sendo registrado no primeiro ano 7.229, antes 3.593, aponta, como vem divulgado, mostra que a queda foi uma das mais expressivas do país, etc, etc. Mas isso não foi por causa do Estatuto? Um minuto. Certamente. Não foi por causa do Estatuto. Foi porque foi adotada também uma política de reocupação de territórios que eram dominados pelos traficantes. Porque grande parte dessa guerra que existe entre traficantes com traficantes, e as polícias têm que exatamente entrar nesse meio para apartar a briga, entre aspas, ou tem também que usar contra a violência, é que provoca, evidentemente, o número de mortes, sobretudo de homicídio. Então, eu diria em síntese, já que o tempo já estou com o meu tempo no final, não é? É uma questão realmente de razoabilidade, quer dizer, são transportados 12 anos, na nossa visão, o Estatuto não produziu esses efeitos, não é? E sim, há necessidade de atualização com exatamente desse instrumento, que também, eu não estou satanizando o Estatuto do Desarmamento, não, apontando aspectos pontuais que eles podem ser exatamente apreciados, e esta casa, os senhores parlamentares vão decidir sobre isso, né, com base nesse projeto. O projeto está bom, concordo integralmente com o nosso eminente magistrado, Jaime Martins, da Pamages, não é? E atualiza. Portanto, isso em brevíssimas considerações, não é? Eu queria agradecer a oportunidade, o deputado João Campos também está aqui, que havia subscrito, foi ratificado o nosso companheiro de Minas, o delegado Edson Moreira, né? Demais senhores parlamentares, senhores presentes. Portanto, é uma opinião que cada um trouxe aqui como contribuição altamente, a meu ver, como sociedade também civil, ou profissionais da área que também estão aqui para colaborar. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Vladimir, pela sua brilhante exposição. E vou passar a palavra agora ao relator, deputado Laudívio Carvalho. Muito bem, senhor presidente. Acompanhei atentamente as exposições que foram feitas pela doutora Luciana Loureiro, pelo doutor Jaime Martins, pelo doutor Tony Jean de Castro, pelo doutor Cláudio Márcio Oliveira Damasceno e pelo doutor Vladimir Sérgio Reale. Conforme eu tenho dito aqui, são exposições que me fazem ter uma visão maior, mais ampla, mais apurada, mais limpa do projeto de lei que estamos discutindo nessa casa aqui, o projeto de lei do deputado Peninha. Muito obrigado aos senhores, contribuíram muito para o nosso trabalho, para o nosso relatório, e estamos à inteira disposição, inclusive aceitando sugestões das entidades que os senhores representam. Muito obrigado. Obrigado. Deputado, eu queria convidar os palestrantes para comporem a mesa aqui agora, por favor. Nós vamos passar a palavra primeiro para o autor do projeto e depois para os deputados inscritos, para que a gente possa realmente ser arguído aqui pelos deputados. Deputado autor do projeto, deputado Peninha. Eu vou pedir para ser muito rápido, porque já começou a ordem do dia e daqui um pouco tem nominal. Tá bom. Senhor presidente, então, se me permito, enquanto que os nossos palestrantes estão se assentando, eu já vou utilizar da palavra. Primeiro, senhor presidente, senhor relator, senhores palestrantes, fazendo uma referência ao que falou a procuradora Luciana Loureiro. Eu quero dizer que o objetivo principal do projeto não é liberar total, como estão querendo dar a entender, o uso, a posse, o porte de armas no Brasil. Em alguns aspectos, até eu diria que esse projeto ele tem regras até mais rígidas
Sendo que eu tenho dito sempre, inclusive nas entrevistas, quando eu tenho falado sobre esse projeto, que o cerne desse projeto, com outras mudanças necessárias, até porque apresentar um novo projeto de lei não significa, ou revogar um projeto de lei, acabar com as normas e as regras em relação à utilização de armas ou qualquer outra condição no Brasil. Mas o cerne do projeto é acabar com a discricionariedade. Inclusive, sobre esse aspecto, eu quero também falar em relação ao que disse o Tony Castro da Polícia Federal. Ele falou do aspecto ideológico. É verdade, é ideológico. Infelizmente, uma ideologia que tem no nosso projeto também é a ideologia da liberdade, da democracia, que esse governo, infelizmente, não tem. É muito fácil o senhor Tony Castro querer interpretar o que o pessoal falou, o que significou aquela grande maioria da população brasileira, quando no seu referendo, 64%, 60 milhões de pessoas aproximadamente disseram não ao desarmamento, e ele vem aqui dar uma interpretação, que eles não quiseram dizer bem isso, eles quiseram dizer outra coisa. Não! Uma propaganda maciça que houve da Rede Globo, dos meios de comunicação do Brasil, e mesmo assim, 60 milhões de pessoas disseram não. Nunca um presidente da República foi eleito com tanto voto. E façam outro referendo, e sejam bem claros, para ver se não vai ser maior ainda. E nós temos pesquisas sobre isso, inclusive. Aqui na Câmara, esse projeto de lei, todos os meses, está entre os 3 de maior repercussão, de maior interação com a população. E essa interação, mais de 90% se demonstram favorável a esse projeto de lei. Querer fazer uma interpretação dessa sim, é ideológico de esquerda e ditatorial, até eu diria, que é realmente a tendência e é o objetivo desse governo. Veja só, a Lei 9.437, de 97, ela compartilhava a gestão. E o Estatuto de 10.826, ele unificou a gestão. Qual é o objetivo? Exatamente para não conceder, para ser discricionário. É uma regra não escrita que o governo quer dizer que não. Inclusive, eu vi a manifestação do ministro da Justiça recentemente, aqui nessa casa, e é essa orientação que ele passa para a Polícia Federal. E a Polícia Federal obedece, que é pior. Eles obedecem. Eles simplesmente trancam e não liberam. É uma regra totalmente discricionária. O projeto de lei nosso, ele continua com regras claras. Exames psicotécnicos, curso de manejo de arma, bons antecedentes, tudo isso continua na regra. Só que ele não é discricionário, essa que é a diferença. Vamos então, a regra é pouco, o curso de manejo é 1 mês, precisa 1 ano. Mas bote 1 ano, mas que se ele cumprir 1 ano, ele ganhe. E não como é hoje. O policial delegado federal vai lá, olha para o sujeito que apresentou tudo isso, pagou taxa, se envolveu, fez curso, e ele simplesmente diz, não, tu tens uma cara de feio, tem cara de bandido, eu não sei qual é o critério que eles usam, provavelmente a cara é feio, ou é branco, ou é preto, eu não sei, é japonês, deve ter, porque esse critério, até hoje, não ficou claro qual é o critério. O critério é um governo ideológico que não quer a democracia e não respeita o que o cidadão quer. Esse é o único critério que nós podemos entender. Então, como eu disse, o nosso objetivo realmente não é acabar com a legislação. O objetivo do projeto de lei é que nós tenhamos regras claras, não discricionárias e que, sim, nós queremos sim compartilhar a gestão. Por que os estados, a Polícia Civil, por que os estados não podem também ter essa possibilidade? Pode sim, se as regras forem claras e justas. Em relação ao que disse o Jaime Martins, ele falou interessante que o projeto é bom. Como disse também, aliás, o professor Sérgio Reale, que fez colocações muito interessantes, inclusive essa do Instituto Sou da Paz e outros, que defendem um lado uma posição e por outro são antagônicos nas suas posições, que não dá para entender, é só aquela que lhes interessa, assim como a questão de pesquisas também,
Assim como a questão que foi falada pela procuradora de não dá de comparar com os Estados Unidos, com o Canadá não dá também. Então vamos comparar com quem? Com a Venezuela, com Cuba? Provavelmente é só com esses países que nós queremos comparar. Como que não? Por que não dá, comparando, inclusive, com nos Estados Unidos, nós temos 4,4 armas de fogo para 100 mil habitantes. No Brasil, mortes por 100 mil habitantes, no Brasil, 29. No Brasil, 650 mil registros de arma de fogo. E nos Estados Unidos, aproximadamente 280 milhões. Por que não dá de comparar? Dá de comparar, sim. Não dá de comparar quem não quer esse compartilhamento. Deputado, é porque está começando a nominal lá. Só, por favor, dá oportunidade para os outros. Eu parabenizo a todos os que fizeram as suas colocações, inclusive a questão do Cláudio Damasceno, né? E ele fez uma colocação muito interessante. A cada arma apreendida, 30 entram ilegalmente. Vamos combater essas 30 ilegais, não aquela que está na mão do cidadão de bem, que quer defender assim a sua família, meu Deus do céu. Vamos investir dinheiro nessas 30 que entram ilegalmente nessa fronteira. Mais auditores, mais fiscalização na fronteira. É isso que nós temos que fazer e não querer controlar o cidadão de bem. Mas, principalmente, eu quero parabenizar o professor Vladimir, colocações muito interessantes, independente até do seu lado, mas coerentes, e que vai realmente na direção do objetivo do nosso projeto. Muito obrigado. Obrigado, deputado Peninha. Deputado delegado Edson Moreira, em seguida. Esse povo mentiroso que fez esse estatuto, que foi coibir a população de bem de escolher se deveria, se quer ou se não quer ter uma arma, com certas pessoas que querem influenciar eu vou ter que perder, porque eu vou falar aqui. No direito do cidadão, como vejo vou ver se eu corro pra lá. Aqui, nesse plenário, querendo influenciar, querendo proibir o povo de escolher o que quer e o que não quer fazer. Tem que fazer o que eles querem. Não é assim que funciona. Nós temos que ter as liberdades individuais respeitadas. Isso é importante. E o Congresso faz a legislação para todos. É independente. Então, uma lei orgânica de uma instituição não está acima das leis que o Congresso sanciona, como foi falado aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. As instituições, se o Congresso pode mudar a Constituição, não pode mudar a lei orgânica. Eu acho que tem alguma coisa de errado nisso tudo. Eu sou da filosofia que o Estado, a Polícia Federal tem um efetivo de 73. É o mesmo efetivo de 1973. A Polícia Federal é eficiente, mas ela escolhe o que vai investigar. Ela escolhe o que vai investigar. Ela não investiga tudo. E quem pode investigar o crime de porte ilegal, pode também, ao meu ver, liberar o registro e também o porte de arma, como era feito antigamente com os critérios. O SINAME é o maior controlador que tem, a meu ver. Então é o seguinte, uma pessoa faz todos os critérios da lei, chega lá, paga as taxas, o delegado fala assim, nós não vamos dar o porte de arma para você, não. Eu acho que não é por aí. Então tem que ter... eu queria saber quais os critérios que são utilizados para denegar a arma. E o cidadão tem o direito, sim, de escolher o que ele quer e o que não quer fazer dentro da lei. É uma liberdade individual dele. O referendo foi altamente propagandeado contra ele. A lei original do Estatuto da 10.826, o referendo era para todo o Estatuto. Aí, quando viram que iam perder, o que fizeram? Se reuniram dentro de um gabinete do ministro, à época de Justiça, e falaram assim, não interessa o resultado do referendo, nós não vamos liberar esse Estatuto e só pôs só 4 quesitos. E foi o que foi feito. Só pôs 4 quesitos. O Estatuto não foi referendado, como hoje querem fazer com a lei da redução da moralidade penal.
É o referendo à população que vai escolher. É o povo que escolhe. A maioria tem sempre que vencer. Então, é por aí. E gostaria de saber qual critério que a Polícia Federal usa para autorizar ou denegar o porte de arma, porque isso é individual, e por que a Polícia Civil, todos os estados, não pode fazer. Qual é o problema das polícias civis fazerem como fazia antes? Muito obrigado. Eu vou indo para a ordem do dia. Com a palavra, o deputado delegado Éder Mauro. Senhor presidente, senhores convidados, senhores e senhoras deputadas. Bem, eu diria o seguinte. O Estatuto de Desarmamento, quando foi implantado nesse país, ele teve um objetivo, que foram diminuir as mortes por arma de fogo no país. E qualquer criança lá fora sabe que isso não aconteceu. Hoje, e desde a implantação dele, as mortes só mais que aumentaram. Eu acho que já chegou até no limite do insuportável. E ficou provado claramente de que as armas que estão matando e que estavam matando não era arma do cidadão de bem. Nunca foram as armas do cidadão de bem. Excetuados os casos de acidentes dentro de residência com essas armas, as armas que matam são as do bandido e não a do cidadão de bem. As armas que matam, senhores, são as que entram por essa fronteira que o Estado não toma conta, que a União não toma conta. As armas, tanto as pequenas, mais potentes, como as pistolas, que abastecem o médio tráfico e vão fazer os assaltos na residência, saidinha bancária, entradinha bancária e tudo quanto é mais outro tipo, os sequestros relâmpagos. Os fuzis, os armamentos pesados, 556, 762, que são usados pelos grandes traficantes, organizações criminosas, para fazer os assaltos nas pequenas cidades, onde eles sitiam a cidade, rendem toda a população, como aconteceu no estado do Pará ontem. Colocam os cidadãos de bem, de escudo humano na frente dos carros para sair com o dinheiro dos dois bancos. São essas armas que matam nesse país, e não as armas do cidadão de bem. Por isso eu estou aqui ratificando o projeto do colega e pedindo, inclusive, como já pedi na mesa, para que fosse apensado o meu projeto 841 ao projeto do colega. Onde não só, senhora procuradora, nós incluímos outras categorias, dentre as quais Ministério Público, o juiz, guardas municipais, porque, inclusive, nós não podemos tornar como arma funcional, o direito de arma funcional, as polícias, o Ministério Público, mas o cidadão de bem, o seu Zé, que vive atrás das grades com o comércio dele, desarmado e o bandido solto para vir fazer o bal. Eles também têm que ter o direito de se defender. No estado do Pará, há algum tempo, um promotor utilizou da arma dele para se defender, porque senão ele ia morrer. Isso está gravado em vídeo. O senhor já pensou se ele não pudesse estar com a arma? Então, senhor presidente, nós, no meu projeto, que eu quero que seja apenso, não só pelas questões das outras categorias que possam ter o direito de usar, mas pelo porte legal a qualquer cidadão de bem, seja retirada a palavra excepcional do artigo, porque é o que faz com que os colegas da Polícia Federal tenham todo o cuidado de não passar arma a qualquer pessoa. Inclusive, fala até dos valores, que seja cobrado 10% sobre o valor da arma no primeiro registro de porte e 5% em segunda via. Então, gente, não vamos nos iludir e querer levantar bandeira de política com falsos cartazes de que é a arma do cidadão de bem que mata. Esses cartazes têm que ser levados lá no governo para mostrar para ele que as armas que matam são as que entram pela fronteira, que é a obrigação do governo fiscalizar. Obrigado, senhor presidente. Deputado Silas Freire. Não está? Subtenente Gonzaga.